Estamos de volta com o Jornal da Aula na TV. Nosso convidado é o professor de Direito Internacional da Unisantos, Gilberto Rodrigues. Olá, professor. Um grande prazer recebê-lo. Olá, Edson. Um grande prazer estar aqui no Jornal da Aula. Bem, o assunto da semana, o assunto dos últimos dias, a morte, o assassinato do terrorista Osama Bin Laden, o homem mais procurado do mundo por forças americanas numa operação de guerra no Paquistão. Como é que o senhor viu toda essa operação, professor? Bom, Edson, várias questões polêmicas em torno dessa mega operação americana no Paquistão deveria ter sido para resgatar, para prender o Osama Bin Laden, mas foi para realmente eliminá-lo, não é? Então, a gente pode levantar questões importantes que estão no ar e todos os dias Casa Branca, o porta-voz da Casa Branca vem trazer novas informações. O fato é que houve uma violação do território paquistanês. Isso já foi, inclusive, declarado pelo governo americano. O governo paquistanês foi informado da operação, ele não foi consultado, que seria o correto no direito internacional. A segunda questão foi a forma como essa operação foi realizada, que tudo indica que foi uma execução, não só do Bin Laden, como familiares, de seguidores que estavam ali. Se houvesse uma resistência, nós até poderíamos classificar como morte em combate, né? Mas a própria Casa Branca declarou que ele estava desarmado. Então, fica difícil a gente acreditar que não tenha sido uma execução, não é, Edson? Não, sem dúvida foi uma execução. O que preocupa é a forma como os americanos querem colocar isso. Não há dúvida, a opinião pública, não há uma única pessoa no planeta em sã consciência que apoia os atos ou apoiava os atos do Osama Bin Laden, um assassino, um maluco, um terrorista internacional que deveria ser preso, julgado e possivelmente, dependendo das leis americanas, seria executado mesmo como outros criminosos, não é? O problema foi a forma como foi feita a coisa, não é? É isso que você colocou. Executaram um homem que estava desarmado, familiares, uma operação que poderia ter sido preso, resgatado, levado ao tribunal do júri, como determinam as leis internacionais, não é? Quem apoia esse tipo de ação de execução, hoje é um terrorista, amanhã é um suspeito, depois da manhã é o seu vizinho e outro dia pode ser seu filho, porque era suspeito do suspeito do suspeito. Esse tipo de coisa não funciona. As leis existem para serem cumpridas. Ou, quando o Estado age como age o terrorista, a coisa começa a ficar complicada, não, professor? Sem dúvida, Edson. A gente tem que lembrar que, para o direito internacional, assim como o direito interno também, existem princípios e normas. E existe o princípio do devido processo legal, que é um princípio em que o processo tem que cumprir todas as fases, tem que garantir direitos, por mais hediondo que tenha sido o crime, por mais terrível que seja o assassino, o homicida, ele tem direitos, porque, como você disse, Edson, existe um princípio que deve pautar essas relações de garantia da integridade da pessoa. Agora, o Obama está com uma grande dificuldade de fechar Guantánamo. E em Guantánamo estão suspeitos de terrorismo, alguns realmente são até inocentes. E que são torturados, foram pelo menos torturados no governo Bush. Hoje já essa questão está mais apaziguada, mas o Obama tentou deslocar Guantánamo e não conseguiu, porque realmente o Congresso americano tem muita resistência, levar essas pessoas para o território americano. Uma outra questão, Edson, que acho que vale a pena a gente mencionar aqui, é a forma como ele foi descartado, o corpo do Obama foi descartado, né? O governo americano disse que teria respeitado o ritual islâmico de sepultamento em 24 horas, mas jogou o corpo no mar. Vários clérigos e advogados islâmicos têm dito que isso foi errado, porque o sepultamento no mar pelo islamismo poderia ser feito se houvesse a morte no navio. Como foi em terra, ele deveria ter sido sepultado em terra. É claro que nós sabemos que um sepultamento em terra geraria um local de adoração, coisa que os americanos realmente evitariam ao máximo. Agora, inclusive para o mundo islâmico, isso tem um valor muito grande. A gente sabe que muitos países, a lei islâmica religiosa é a lei jurídica também, existe uma certa confusão, os estados teocráticos. Então, essa é uma questão importante também jurídica, que é a forma como ele foi descartado. E também a questão do assassinato de familiares, não é? Veja bem, uma coisa é o criminoso
O sujeito é criminoso. Agora, o filho dele não necessariamente é um criminoso. Ou a esposa não necessariamente é uma criminosa, né? Então, a forma... Foi tudo muito complicado, muita polêmica. Eu acho que é preciso, a gente sempre tem que ter cuidado. Eu acho que lei, repito, precisa ser cumprida. Ele provavelmente, certamente, seria, se fosse levado aos Estados Unidos, julgado, condenado e seria executado. Ele seria morto. Obviamente, pelos crimes hediondos que ele praticou, seria executado, mas dentro do ritual da lei, não é? Seria diferente. Claro, Edson. E agora, ele poderia também ter sido levado a um determinado local fora dos Estados Unidos, porque o grande problema é realmente os americanos, eles ficou um trauma da questão do terrorismo e fazer a segurança de um Bin Laden seria uma das coisas mais difíceis. Né? Talvez mais difícil do que fazer a segurança do próprio presidente Obama. Então, provavelmente, se fossem respeitadas as regras, como nós aqui estamos dizendo, provavelmente ele seria julgado de forma sumária, né? Inclusive com prejuízo do que seriam os princípios normais de direito, mas num outro local. Não acredito que ele iria para os Estados Unidos por falta de Mas lembra segurança. do caso Saddam Hussein. Saddam Hussein foi julgado, condenado e foi executado. Dentro dos princípios legais foram todos respeitados. A outra questão também que eu acho muito importante, professor, a vingança foi feita, não é? Principalmente para familiares, aqueles que sentiram a dor de inocentes morrerem em ataques terroristas. Não é que é uma coisa terrível, inaceitável os atos terroristas praticados pelo Obama. Isso é absolutamente indiscutível. Os atos são inaceitáveis, são hediondos, crimes hediondos. Então foi feita a vingança. Mas o mundo está mais seguro com a morte de Osama Bin Laden? Essa é uma pergunta, Edson, que todos os analistas têm se feito. E sem dúvida que o Osama Bin Laden era um símbolo, né? Ele era um símbolo e essa simbologia, ao serem destruídas as Torres Gêmeas e o próprio Pentágono, ela se cristalizou na figura do Osama. Ao ser morto, o golpe na imagem do terrorismo é grande. Agora, isso não significa que acabaram-se os terroristas, ao contrário, eles estão se multiplicando e, inclusive, podem fazer da imagem do Osama Bin Laden a sua áurea de sobrevivência e de vida útil, né? Então, realmente, toda a temática da inteligência e do contra-terrorismo está na pauta. Quer dizer, o governo americano continua, olha, nós temos o Paquistão, aliás, o Paquistão, que tudo indica, deu guarida para o Osama durante um bom tempo, né? Então, e essa foi uma das razões pelas quais os americanos dizem que não avisaram o governo paquistanês, senão o Osama teria, na linguagem comum e corrente, vazado antes da operação. O Iêmen, né? O Sudão, a Eritreia, a Somália, são todos países que podem ter e certamente têm células terroristas. Então, agora, é preciso ter, e o Obama está tentando fazer isso, Edson, eu acho que é muito importante. Ele herdou, a gente não pode esquecer que ele herdou uma herança terrível do Bush. O Bush decretou uma cruzada contra o mundo islâmico. Bastava ter um sobrenome árabe para você ser preso nos Estados Unidos. Isso é uma coisa terrível. Então, o Obama está tentando resgatar a credibilidade da democracia americana e, ao mesmo tempo, combater o terrorismo. Não é fácil. Ele está meio que numa sinuca de bico, então. Sem dúvida. Agora, impor essa derrota ao terrorismo, matar o Osama, significou para ele aumentar alguns pontinhos na sua imagem para a reeleição. E aumenta suas chances, sem dúvida alguma. As pesquisas mostram que a popularidade dele subiu bastante nos Estados Unidos. Bem, professor, o que vai acontecer daqui para frente, só o tempo dirá, não? E Sim. só Deus sabe. Claro, e os americanos certamente continuarão com as políticas antiterroristas, mas o que eu acho importante, Edson, apesar desse episódio levantar questões como nós levantamos aqui, jurídicas muito polêmicas, a diferença do governo Bush para a diferença do Obama é muito forte. Quer dizer, o Obama está tentando atuar dentro de alguma legalidade. A questão essa da morte do Osama gerou polêmicas, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, um diálogo com a comunidade islâmica. Ele teve muita cautela quando ele fez a declaração na Casa Branca de dizer essa não é uma guerra contra o Islão, essa é uma guerra contra o terrorismo. Ok, professor, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Prazer, Edson, estar aqui novamente com vocês. A gente volta já já.